E a você, querido aluno de Teologia da Unicesumar, que eu peço permissão para entrar na sua casa, para nós trabalharmos com um tema delicioso que vai te ajudar muito nesse seu processo de formação para ser um bacharel em Teologia. Nós vamos falar de línguas bíblicas, nós vamos começar a desvendar esse mundo da Bíblia, entendendo a linguagem de Deus, como Deus falou para nós. Olha só que bonito. O começo de Gênesis diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz. Vehaharetz ayetá tohu vavohu. E aí segue o texto bíblico. Minha gente, foi assim que Deus falou mesmo, viu? E são esses temas bonitos que a gente vai trabalhar aqui. Vamos falar de grego, vamos falar de hebraico e vamos falar de aramaico. Preciso começar com vocês me apresentando, né? Eu me chamo Fabrício Zandonati Catenassi, sou mestre em teologia, minha área bem específica é Sagrada Escritura. Sou professor de Sagrada Escritura na Católica de Santa Catarina, trabalho também em outras universidades. Hoje estou ligado à Associação Brasileira de Investigação Bíblica, na diretoria. E trabalhando com pesquisa, trabalho com o Antigo Testamento, minha área de especialidade é o Pentateuco, mas junto com os meus aluninhos, junto com os estudantes da pós-graduação, também dentro da iniciação científica, a gente trabalha com os evangelhos sinóticos, especialmente com o texto de Lucas a partir de aspectos narrativos. E aí, claro, a gente entra de cabeça no mundo das línguas bíblicas, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje, que a gente vai estudar aqui juntos. Como você já conhece a nossa dinâmica, essa é uma disciplina de 100 horas, que está organizada em 5 unidades, apresentando um panorama das línguas bíblicas, do grego, do aramaico e do hebraico. O que nós vamos fazer aqui nesse momento? Qual é a ementa que nós trazemos para essa disciplina? Veja só comigo. Nós vamos fazer o estudo da história e da construção das línguas semíticas e indo-europeias. O que será que é a língua semítica? O que é a língua indo-europeia? Não se preocupe, vamos trabalhar isso juntos aqui. Vamos também fazer uma introdução sua, do estudante, à utilização das obras de referência, das gramáticas relativas à leitura do texto bíblico nas línguas originais. Como você já deve ter notado, também aqui no Brasil nós temos pouca literatura dentro da área bíblica bem especializada, disponível em português. Muita coisa, claro, o biblista ele sempre tem bastante coisa que ele tem que trazer de fora, porque realmente há pouco material em português, mas há obras muito boas. Ao longo do tempo aqui nós vamos apresentando juntos, tá bem? Vamos conhecer um pouquinho mais da nossa ementa? A disciplina de línguas bíblicas tem por objetivo oferecer as ferramentas necessárias para a abordagem dos textos na sua língua original. Nós vamos trabalhar isso de maneira bonita aqui nas aulas conceituais. Vamos fornecer noções elementares da história das línguas que teceram os textos sagrados, possibilitando uma leitura gramaticalmente elaborada, que se configura como primeiro passo para a exegese, a hermenêutica e a compreensão desses mesmos textos. Vamos ter que explicar um pouquinho desses termos, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho do que é exegese, do que é hermenêutica e do que é uma análise teológica da Bíblia. Dá para entender então que nós vamos aqui juntos trabalhar com as línguas bíblicas para oferecer para você algumas ferramentas para entender que o texto bíblico ele é sempre mais rico do que aparenta ser dentro das nossas traduções aqui vernaculares no português. E nós vamos descobrir, minha gente, algumas pérolas preciosas que estão ali dentro do texto bíblico e que, abrindo a caixa de ferramentas das línguas bíblicas, nós temos acesso a elas. Essa é uma experiência muito boa. Nessa primeira unidade, nós vamos fazer o estudo das línguas bíblicas e o nosso objetivo é o seguinte, acompanhe ele comigo em tela. Mostrar a importância do estudo das línguas originais bíblicas na tradução ao português e na exegese, conhecer a origem do alfabeto, claro, do nosso alfabeto latino, mas entendendo um pouco do alfabeto hebraico, identificar a origem do hebraico e do aramaico como línguas da família semítica e conhecer um pouquinho sobre a família linguística indo-europeia e a origem da língua grega como parte dessa família. Temos que percorrer um caminho. Nós vamos precisar descobrir, em primeiro lugar, como o alfabeto surgiu. Vamos ter que entender que a palavra de Deus, ela foi feita a palavra de Deus em linguagem humana, e aquela palavra de Deus que é pré-existente, que existe desde sempre junto a Ele, que junto de nós se fez carne e decidiu também ser palavra escrita. E essa palavra escrita nós vamos estudar, claro, compreendendo como, dentro dessa metodologia da escrita de Deus, como surge o alfabeto, de onde vem, que berço nasce o alfabeto hebraico, até porque Deus podia ter falado uma língua um pouquinho mais fácil, né? Podia ter falado em português ou em espanhol, que é um pouquinho mais próximo de nós, mas Deus decidiu falar em uma língua que tem uma família completamente diferente da nossa.
e vamos precisar conhecer alguns elementos ali de sintaxe para entender essa dinâmica do mundo hebraico. Aliás, para que nós entendamos o que é a Bíblia, nós precisamos entrar na cabeça de um judeu, compreender quais são as suas categorias de pensamento, quais são as ferramentas linguísticas que ele tem, porque é justamente nesse caminho que a gente consegue se aproximar do sentido original dos textos bíblicos. Ok? Você está animado? Espero que sim, que vai ser bom. Vamos também conhecer sobre a família linguística indo-europeia. E o primeiro passo que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre a importância do estudo das línguas bíblicas, já que eu sei que muitos estudantes, quando entram em contato com uma disciplina de línguas bíblicas, se perguntam, mas por que eu tenho que estudar grego, hebraico, aramaico, esses temas tão difíceis, complicados para nós, se eu tenho boas traduções do português? Bom, existem vários elementos aqui que nós vamos precisar trabalhar para mostrar para você, querido estudante, que é necessário que nós aprendamos as línguas bíblicas. Em primeiro lugar, eu disse aqui para vocês que traduções são sempre interpretações. Eu explico. Nós vamos adiante estudar, por exemplo, alguns termos no hebraico, eles têm um significado extremamente amplo. E eles podem ser traduzidos de maneiras muito diferentes. Um deles, bem típico, é ruah. No hebraico, ruach. O Ruach Elohim, que aparece lá no princípio da criação, no versículo 1, ele pode ser traduzido como sopro, vento, espírito. E muitas vezes nas Bíblias, nós vamos encontrar diferentes traduções. Qual delas é a mais correta? Sopro, vento ou espírito? As três. E é justamente aquele tradutor, ao fazer o seu trabalho de interpretação do texto, que vai definir, vai tomar uma opção por uma dessas traduções. Portanto, toda tradução ela é uma interpretação, porque ela passa pela escolha, passa pelas decisões daquele que faz a tradução. Um segundo ponto importante que nós precisamos entender é que há um risco de as ideologias de quem traduz ficarem impressas no texto. Dou um exemplo bem claro nisso. Muitas vezes nós pensamos que os títulos da Sagrada Escritura são títulos feitos lá no original, que estão nos manuscritos que copiam, que reproduzem os originais. Na verdade, não. Os títulos da Bíblia, que vão aparecendo entre as passagens, que nós chamamos de perícope, uma passagem com começo e fim bem definidos, são feitas pelo tradutor. É muito típico o caso daquela mulher, Cirofenícia, de nascimento, que conversa com Jesus, em uma ocasião assim, um pouco diferente. Ela chega para Jesus e fala, ó Senhor, cura minha filha que está endemoniada. E Jesus, dependendo do evangelho, né, ou Marcos ou Mateus, vai dizer, olha, eu vim aqui não para vocês que são estrangeiros, mas vim aqui nesse mundo para os judeus em primeiro lugar, então eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorros. E a mulher vira e diz que, sim, Senhor, mas os cachorros pelo menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nessa passagem, minha gente, o texto bíblico vai dizer que essa mulher, ela era em alguns momentos diz que ela era grega e depois cirofenícia. E não se diz que ela é pagã. Não é um termo que é aplicado ali no texto bíblico. Claro, nós entendemos que ela é uma mulher gentia, que vem de outras religiões, e religiões, claro, que são pagãs. Mas o texto bíblico não diz isso. Se você der uma pesquisada nas Bíblias que você tem na sua casa, provavelmente você vai encontrar em uma delas o título da mulher pagã. Um título mais adequado, que respeitasse o texto bíblico, seria a mulher cirofenícia, porque é assim que o texto mostra. Justamente porque nesse momento, no Evangelho de Marcos, por exemplo, nós temos ali, a partir do capítulo 7, 8 e 9, uma abertura de Jesus para o mundo, que não é o mundo limitado aos judeus. Então, por isso o texto bíblico salvaguarda uma estrangeira ali se encontrando com Jesus. Isso é bem interessante. Muitas vezes as interpretações das traduções carregam um pouco das ideologias de quem traduz. Às vezes não, às vezes sim. Por isso, claro, a gente precisa estudar para identificar cada caso e cada elemento. Quero dar um outro elemento para vocês, de como o texto bíblico ele pode saltar aos nossos olhos quando nós entendemos um pouco mais as línguas bíblicas. Um exemplo aqui da pesca milagrosa. A primeira delas no texto de Lucas, acontece lá em Lucas no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Na pesca milagrosa, Jesus estava pregando na beira do lago. Pedro já estava por ali, existia uma barca de Pedro e uma outra barca também ali atracadas ali na beira do lago.
E aí então, Jesus, depois de uma noite toda frustrada, sem pescar nada, quando chegam os pescadores ali, Jesus vira para Pedro e diz, olha, faze-te ao largo, vai para águas mais profundas e lança as redes do outro lado. Nesse momento, Pedro vira para Jesus e diz, mestre, porque mandas, lançarei as redes. Estou cortando aqui a fala de Pedro para ficar mais fácil. Quando nós olhamos para Pedro falando mestre, alguns que não estudaram grego e hebraico, que não estão fazendo essa disciplina com vocês, vão dizer, não, mas ali Pedro então já manifesta muita fé em Jesus. Pedro já reconhece que ele é o mestre. E alguns desavisados podem fazer um sermão todo, uma homilia toda sobre isso. Olha só. E o bonito é que quando nós vamos para o texto grego, nós vamos ver que Pedro vira para Jesus e não chama ele de rabi, que é um termo mais teológico, que é um termo que tem uma carga religiosa forte. Pedro chama Jesus de epístata, que pode significar tanto um chefe de autoridade, quanto pode significar alguém de fato que a pessoa respeita muito, que tem alguma carga religiosa. Nós vamos trabalhar um pouco mais com isso em outras aulas, nas nossas aulas conceituais. Mas só para que a gente entenda que é só depois da conversão que a linguagem de Pedro muda. Pedro já não chama mais Jesus de epístata. Há um outro termo teológico mais profundo, mas aí só quem vai para o grego, quem vai descobrir. Depois a gente trabalha isso nas nossas aulas conceituais. Um outro exemplo típico de pesca milagrosa acontece lá em João no capítulo 21, o último capítulo de João, quando acontece um diálogo entre Pedro e Jesus. Nesse diálogo, você deve conhecer bem as falas, porque as perguntas de Jesus são iguais, né? Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro vai ser, sim, Senhor, eu te amo. Agora, aqui nós temos verbos diferentes que vão aparecer. Em alguns momentos, o amar é definido com ágape, com agapé. Em outros momentos, com o termo filios. Algumas vezes se diz, assim, para simplificar, Pedro, tu me amas? Ou Pedro, tu gostas de mim? Existe uma diferença grande no texto que nas traduções a gente nivela. Mas lá no texto original, saber grego vai ajudar a entender um pouquinho melhor o sentido teológico que foi inspirado ali no texto. Outro exemplo típico é a tradução dos salmos. Muitos salmos nas nossas Bíblias, eles têm termos aproximados, porque existem elementos que são anotações musicais, por exemplo, que nós não sabemos como traduzir, ou mesmo instrumentos que nós já não conhecemos mais, instrumentos musicais que nós hoje não sabemos mais. Aliás, nem sabemos se eram de fato instrumentos musicais. Então, é uma diversão bonita nós entendermos que existem termos que ainda hoje nós não sabemos a tradução. E os exegetas aí, gente, gastam tempo, gastam dedicação, gastam joelho, orando também para que Deus os inspire, para que eles entendam um pouco melhor o texto bíblico. E claro, se toda tradução é uma interpretação, e muitas vezes as nossas ideologias vão também influenciar a tradução do texto, existe um risco eminente, que é o que eu coloquei ali para vocês em tela. O risco de acomodar o texto à doutrina. É bem comum também que algumas traduções bíblicas sejam um pouco enviesadas e mudem o texto para que o texto esteja mais adequado às suas próprias crenças. Além do mais, gente, exegese é um termo que nós usamos dentro dos estudos bíblicos que significa fazer sair. Literalmente seria fazer sair para fora, mas fica um pouco redundante isso, né? Então, exegese, como eu coloquei ali para vocês, significa fazer sair o sentido do texto bíblico. Olha só que interessante. Na exegese, o pesquisador, né, o investigador, ele vai como que mexer um pouquinho no texto, assim, dá uma batidinha ali nele, para que o texto desperte o seu sentido, faça o sentido chegar ao seu leitor. Claro, isso a gente faz com muito estudo, viu, gente? Horas e horas e horas de estudo, muitas vezes pouco sono, trabalhando pesado, traduzindo grego. Eu me lembro quando eu estava, por exemplo, fazendo meu mestrado, às vezes passava um dia todo para traduzir uma frase que estava frase enroscada, que precisava ir para outras línguas, que precisava buscar paralelos em outros textos, que era bem difícil assim. Então tem um pouquinho disso também às vezes no mundo do exegeta. Agora o exegeta, se ele busca fazer sair o sentido do texto bíblico, claro que ele precisa respeitar o texto em primeiro lugar. E saber que esse texto, se foi escrito em outra língua, para que eu entenda realmente o sentido do texto, eu preciso ir para a língua original em que ele foi escrito. Para nós também isso funciona, não é mesmo? Nós temos expressões no português que elas são tão fortes que elas, como é bem conhecido para nós,
A força da palavra saudade. Quando alguém vira pra gente, um amigo ali que a gente não vê faz tempo, e diz, olha, eu sinto saudade de você. Saudade é uma palavra forte, né? Que ela carrega ali uma carga afetiva gigantesca. Não é uma nostalgia, não é só sentir falta, é algo mais forte, que é muito difícil que outras línguas consigam traduzir. Atenção, isso também existe, tanto no hebraico quanto no grego. Por isso, para aproximar-se do sentido original dos textos, como indiquei para vocês, é preciso, essencialmente, minha gente, conhecer grego e hebraico. Se nós vemos o Antigo Testamento, por exemplo, nas vezes em que aparece a palavra alma, mais de 600 vezes aparece a palavra alma nas nossas traduções em português. Existe um desafio. O nosso conceito de alma moderno é um conceito platônico. É um conceito muito dependente da ideia de Platão, que existe um mundo ideal, o mundo das ideias, o nosso mundo aqui real, esse que a gente toca. Agora, a dificuldade é que no mundo judaico, quando a Bíblia foi escrita, esse conceito não existia. Aliás, o judeu não acredita em alma como nós acreditamos. O conceito dele de alma, que é o termo nefesh, é outro conceito. E claro, quando aparece alma na Bíblia, talvez não digam mesmo que eu entendo por alma. Consegue me compreender? É preciso, portanto, um estudo aprofundado. E coloquei um outro exemplo ali no final de tempos verbais. Existem, gente, tempos verbais que não tem nenhum correlato no português. Por exemplo, quando nós falamos de um passado contínuo, de algo que aconteceu várias vezes no passado, ou de um tempo frequentativo, que é comum no hebraico. Quando Deus passeia no Éden, não é que ele foi uma vez e passeou e voltou para casa, tranquilinho. Na verdade, quando Deus passeia no Éden, como o tempo é frequentativo, indica uma atitude constante, que Deus passeava no Éden para reforçar aquela ligação profunda que existe entre o homem e Deus na perfeição da criação. Ok? Tá dando para compreender? Tá dando para acompanhar? Acho que até esse momento já deu para entender que é preciso que nós estudemos necessariamente as línguas bíblicas, não é mesmo, minha gente? Vamos nos divertir aqui um pouquinho então. Bom, passemos ao nosso primeiro conteúdo, ao nosso primeiro ponto de conteúdo que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. Vamos falar da introdução à origem do alfabeto. Afinal, Deus resolveu falar em linguagem humana e Deus resolveu que essa linguagem humana deveria ser escrita. Por isso nós temos a palavra de Deus de forma escrita que chega a nós. Agora, como a escrita surgiu? De onde vem o hebraico? Que mundo gera a escrita? Vamos mergulhar um pouquinho em história e vamos entender um pouco desses elementos. Pode ser? Coloquei ali para vocês uma citação de Heródoto, que diz que os fenícios introduziram aos gregos, entre outras artes, a Cadmeia Grammata ou Feniceia Grammata, que significam os caracteres cádmios e os caracteres fenícios. Heródoto é um grande historiador do mundo grego, um dos maiores historiadores do mundo grego. E ele vai nos indicar que a língua grega, que ela se perpetua na história, quando Alexandre Magno, lá no século IV a.C., em 333, começa suas vitórias avassaladoras no mundo antigo, Alexandre Magno impõe também para os mundos dominados, para os povos dominados, não só a sua política ali de tributação, os impostos, não é só isso. Ele também impõe para aquele povo uma necessidade gritante de que eles assimilem a cultura grega e, claro, junto com a cultura, que também assimilem a língua grega. É nesse momento que o grego se torna a língua oficial do mundo, como se fosse o nosso inglês hoje. Em qualquer lugar do mundo se falava grego. Então o grego se constitui como se fosse uma língua paradigmática, é um exemplo de língua. De fato, o grego é uma língua bastante complicada, eu particularmente acho o grego mais difícil que o hebraico. E ali naquele momento, quando a gente pensa no grego, na filosofia grega, que influencia muito o nosso modelo jurista, por exemplo, hoje, que influencia muito as nossas universidades, a nossa maneira de pensar, nós esquecemos que o mundo grego não inventou o alfabeto. Heródoto, por exemplo, já diz para nós que quem introduz o alfabeto no mundo grego são os fenícios. Você viu ali na citação? Ele diz que foram os fenícios que deram para o grego os caracteres que geraram o seu alfabeto, o seu próprio alfabeto. Agora,
Heródoto ele diz isso há muitos séculos, mas muitos séculos antes de nós, dos estudiosos modernos. Entretanto, hoje a ciência tenta descobrir, com muito custo e com muito trabalho, como surgiu o alfabeto. Existem muitas teorias, coloquei ali para vocês algumas delas, que são aquelas que você pode encontrar no seu livro-texto. Em primeiro lugar, a teoria egípcia, depois a teoria cuneiforme, ou seja, mesopotâmica, depois a teoria de Creta, teoria chipre-minoica, a teoria hitita e a teoria sinaítica. Cada uma dessas teorias vai reclamar para si uma origem do alfabeto em lugares diferentes. Alguns dizem que os egípcios foram um povo extremamente desenvolvido, de fato foram, e por isso fizeram o primeiro alfabeto conhecido da história. Alguns vão dizer, não, mas o alfabeto ele surgiu lá com a escrita cuneiforme, com os mesopotâmicos. Ali já tinha o alfabeto, ele era o mais antigo conhecido da história. Outros vão dizer que surgiu numa ilha, uma ilhazinha chamada de Creta. Outros dizem que uma outra ilha, a ilha de Chipre. Alguns falam que foi por um povo que ficava lá no norte, nos planaltos da Anatólia, um pouquinho para baixo, os hititas. E alguns falam que o alfabeto surgiu lá no Sinai. Afinal, de onde veio a escrita? Ok. Vamos falar então da escrita em termos muito antigos. Vamos para 6.600 anos antes de Cristo, quando nós temos hoje resquícios em um casco de tartaruga de um manuscrito feito por um povo que morava próximo ao Rio Amarelo na China, chamado Jiahu. Esse povo, 6.600 anos antes de Cristo, já tinha um modelo de escrita um pouco mais elaborado. Não era só uma arte de cavernas, por exemplo, uma arte rupestre. Era já um sistema de símbolos que tinham significados, ainda que nós não saibamos muito bem que significados eram esses. É importante que nós saibamos, em primeiro lugar, que a escrita ela não surge rapidamente, não surge de maneira instantânea em determinado povo, ainda que alguns povos experimentem isso. Depois você vai ver no seu livro-texto. A escrita, no geral, e certamente o primeiro alfabeto, ele vem de um longo processo de sinais e de ampliação de sinais e de uma conjunção entre os sinais e sentidos mais apurados, até que esses sentidos ganhem a forma do elemento mais básico fonético do homem, que são as letrinhas, as vogais e as consoantes. Agora, tem um esqueminha aqui que se segue para que um alfabeto possa surgir. Eu separei aqui para vocês. Em primeiro lugar, nós temos sistemas de transição, no qual os símbolos se referem não só ao objeto ou à ideia que representa, mas também ao nome. Isso é típico, por exemplo, da escrita hieroglífica. Existe um símbolo que representa, por exemplo, Israel. Bom, Israel é escrito, não existe um símbolo específico para ele, mas digamos como um bom exemplo para que a gente entenda de maneira fácil. Então, ali, os símbolos representam um nome bem concreto. Depois, os símbolos que inicialmente eles significavam um animal, era o símbolo da águia, então o desenho da águia. Depois da caça, era o símbolo da caça. Nós vamos ter um símbolo que representa caça. Ok. Depois disso, nós passamos para sistemas um pouco mais elaborados, que saem desses sistemas de transição entre a imagem desenhada na parede e vão se aproximando, vão chegando ao sistema de fala. Olha só, o próximo passo é que se desenvolva um sistema chamado de fonético, no qual os símbolos se referem aos sons ou símbolos falados respectivos aos seus significados. Portanto, da arte desenhada, indicativa de maneira bem direta daquilo que ela significa, nós chegamos aos símbolos que representam a fala, ou seja, a fonética. Esses símbolos que representam a fonética, eles têm também estágios de transição. Olha só, o primeiro deles é o verbal, no qual os símbolos representam uma palavra inteira. O segundo deles é o silábico, no qual os símbolos representam uma sílaba inteira. E aí nós chegamos, por fim, no alfabético, no qual os símbolos representam um som elementar, ou seja, um som mais originário, um som mínimo, que pode ser depois reunido em categorias mais elaboradas, que serão as sílabas, as palavras e as frases, as orações e as frases. Ok? Deu para entender um pouquinho? Imagino que sim, né? Então, a escrita ela não
do nada, ela passa por um longo processo de transição até que ela chegue em uma escrita fonética, em que represente a unidade mais básica da fala, que são as letras, os sons mais básicos, as vogais e as consoantes. E no mundo, nas pesquisas arqueológicas, nas descobertas, afinal, quais são as representações mais antigas que nós temos? Bom, nós temos elementos de 40 mil anos atrás, é bastante tempo, né? Há 40 mil anos o homem já representava aquilo que ele pensava e acreditava nas paredes. É o que nós chamamos de representações pictográficas em formato, no Paleolítico Superior, ou seja, no período da Pedra Lascada. É a pintura rupestre, como nós chamamos, não é? É uma expressão pela arte das cenas ali do dia a dia, do cotidiano. E são feitas também esculturas de madeira, de osso, de pedra. E para que você veja, há 40 mil anos era muito típico as girafas, eram típicas as girafas. São encontrados desenhos de girafas na Argélia, no Chad, no Egito, na Líbia, em Mali, no Marrocos, na Mauritânia, no Níger, no Sudão e na Tunísia. Ou seja, claro, se representava aquilo que se via. Então, a escrita serve para que o homem expresse o seu interior, para que o mundo interior do homem entre em comunicação com o outro. Olha só que beleza isso. Gostaria de trabalhar com vocês esse pequeno mapa para que a gente entenda aonde o mundo bíblico começa a encontrar-se com o alfabeto. Veja só comigo. Nós temos essa primeira região aqui, que é a região da Mesopotâmia. Por que nós chamamos de Mesopotâmia? Porque ela fica entre esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós temos depois aqui embaixo uma outra grande região, que é a região do Egito, onde nós temos o rio Nilo, que é bem importante. Claro, a vida na antiguidade sempre surge próxima de rios. Nós estamos aqui em um local que é extremamente seco, bastante árido. Nós temos deserto em toda essa região, deserto nessa região, e aqui nós temos o grande deserto do Saara, que você conhece, o maior deserto do mundo atualmente. Esses dois impérios são os maiores impérios da antiguidade, a Mesopotâmia e o Egito. Então é natural que a escrita supostamente surja na Mesopotâmia e surja no Egito. Agora a nossa pergunta é, o alfabeto surgiu na Mesopotâmia e no Egito? Aí a gente vai com um pouquinho de calma. É certo que registros muito antigos de escrita já estão presentes nesses dois lugares. 3 mil anos antes de Cristo nós tínhamos escrita por ali. E uma escrita já bem elaborada. Por exemplo, no Egito nós temos os seus sinais, a escrita hieroglífica, como a gente chama, já bem desenvolvida. Entretanto, a escrita alfabética, ela não surge nesse período. Vem comigo aqui de novo para o mapa para mostrar para vocês. A escrita alfabética ela vai surgir nessa regiãozinha aqui de cima, que é uma região que nós chamamos de Fenícia. Toda essa região, essa grande região da Palestina, que vocês veem aqui, eu estou riscando todo o mapa para vocês, né? Essa antiga região da Palestina, ela era uma região não tão desenvolvida quanto o Egito e quanto a Mesopotâmia. Por isso, aqui, nós temos muita influência tanto de mesopotâmicos quanto de egípcios. Espera aí, deixa eu só apagar aqui para você, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Aqui é bom que a gente vai tendo, junto da aula de grego e hebraico, a gente vai tendo aula de geografia também, né? Vamos lembrando ali de como eram as nossas aulas de ensino médio. Ótimo, vamos lá. Nós temos então a Mesopotâmia sempre disputando esse território, o Egito também sempre disputando esse território. Por isso os modelos de escrita, tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, influenciaram essa região. E aqui na Fenícia, um povo bastante navegador, que surge pela primeira vez um alfabeto. Vamos conhecer um pouquinho de como acontece esse processo? Vamos falar em primeiro lugar da escrita no Egito. No Egito nós temos registros de escrita muito antigos, como falei para vocês. Em 3.300 anos antes de Cristo, gente, é tempo pra caramba. Nós temos já uma escrita bastante simples, que é a escrita que nós chamamos de demótica. A escrita no Egito ela teve vários estágios de desenvolvimento. Então, claro, uma escrita original, uma escrita mais antiga, mais originária, é uma escrita que representa com desenhos os sinais da natureza. Então, a águia, o urubu, o comer, a oração,
um hieróglifo, por exemplo, que represente Deus. Isso é típico ali no mundo egípcio, na antiguidade. Entretanto, a escrita vai avançando naturalmente para uma escrita silábica e depois para uma escrita alfabética. Na Fenícia isso acontece antes, mas no Egito nós temos uma escrita bastante desenvolvida. Então existe uma escrita demótica e uma escrita hieroglífica. O que significa hieróglifo? Olha só comigo em tela. Hieróglifo vem de hieros, que significa sagrado, e de glufem, que significa gravar. O que era então a escrita hieroglífica? Era a escrita gravada pelos deuses. Os deuses ensinaram o homem a escrita, tanto que você vê aí em tela que Thoth era o deus egípcio escriba e era também o deus da sabedoria. Por isso nós temos a escrita hieroglífica muito bem desenvolvida no Egito e aqui é interessante, ela não tem precedentes, ela surge. Como ela surge, nós sabemos que ela deve ter influência certamente de outros povos. É importante também dizer que nessa época, gente, Mesopotâmia e Egito tinham bastante trocas comerciais e muita gente era seminômade nessa região. Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso mapa para perceber como isso funcionava. Nós tínhamos entre Egito e Mesopotâmia vias comerciais, vias de escoamento de produtos bastante grandes. Veja só, vou desenhar aqui para vocês. Vixe, professor de línguas bíblicas vai virar desenhista também, estranho, né? Então aqui nós tínhamos uma grande via que percorria todo o litoral, que era chamada de Via Maris. E pequenas vias que vinham aqui, uma grande via era a Via Régia, e que subia aqui entre Tigre e Eufrates para ligar a Mesopotâmia a essa região. Então muita gente que tinha fome, muitos trabalhadores, eles circulam por essa região e levam elementos culturais de um lado para o outro. Então certamente egípcios influenciaram mesopotâmicos e mesopotâmicos influenciaram egípcios. Nós sabemos bem disso, por exemplo, porque os padrões de escrita e os padrões literários são muito parecidos também entre os povos. Os tipos de escrita, os tipos de salmo, por exemplo, entre egípcios, entre mesopotâmicos e entre o povo ali da Palestina também são muito parecidos. Quando nós estudamos os livros sapienciais, nós vemos que existia certamente uma sabedoria que era mais universal, uma sabedoria que era como se fosse um objeto de consumo dos sábios ali da antiguidade, seja de qual origem fosse, mesopotâmicos, egípcios, ou da Palestina, ou de Israel também. Então é bonito que nós compreendamos assim como existia de fato essa troca cultural e como a escrita vai surgindo com a influência de vários povos sobre a Palestina e sobre a Fenícia de maneira mais específica. Lá no Egito, onde nós encontramos a escrita? Em muitos lugares, em muitos, inúmeros lugares. Os papiros, claro, são um melhor modelo deles. Mas no início a escrita era feita em objetos e ela representava ideias e representava fonemas. Depois a escrita foi extremamente popularizada quando os papiros são inventados, em cerca de 2900 a.C. Os papiros eram uma técnica muito importante de produção de um tipo de papel feito com com lasquinhas do tronco de uma árvore, que é a árvore chamada papiro. Aliás, hoje se vende bastante papiro em lugares de jardinagem, é uma planta de decoração comum hoje. Então se pegava o tronco da árvore, se cortavam lasquinhas bem fininhas, e depois colocavam essas lascas, às vezes entrelaçadas, às vezes só uma ao lado da outra, prensavam essas lascas e deixavam depois elas secando. E aí, claro, se populariza a escrita com o papiro, porque eles se tornam um meio muito fácil de se escrever. Também, além disso, era um meio muito frágil. Os papiros se decompunham muito rápido. Por isso, os escribas eram os responsáveis por não deixar aquilo que tinha sido escrito morrer. E ficavam copiando os livros, as orações da antiguidade, as leis, para que elas não se perdessem. Com o tempo, nós tivemos a eliminação dos hieróglifos na escrita egípcia e foi-se assumido um modelo de escrita muito parecido com o nosso. Agora, mantendo, claro, os sons típicos do Egito. Esse tipo de escrita nós chamamos de copta, que é uma escrita, inclusive, que foi muito importante para a Bíblia, porque nós temos muitas cópias da Bíblia, de originais antigos bíblicos, em copta. Siríaco, armênio, boárico e uma série de outras línguas. Ok? Esse é um exemplo de hieróglifos, que você pode ver que eles não são entalhados aqui em papiros, mas eles estão em um muro.
Isso é bem tipo da antiguidade. Muitas vezes a escrita era feita nos muros, nas pirâmides, em grandes objetos, como por exemplo portais que eram feitos para comemorar uma guerra vencida e uma série de outros elementos que apareciam por ali. Vamos agora fazer mais uma viagem. Vamos para a Mesopotâmica. Minha gente, na antiga Mesopotâmia, em 4.000 anos a.C., nós temos uma técnica de escrita conhecida por cunhar em pequenos tabletes de argila ou até na pedra, sinais gráficos que eram feitos com um estiletezinho na argila. Isso é bem típico do mundo mesopotâmico. De cunhar vem a palavra cuneiforme. Por isso, lá no mundo mesopotâmico, nós tivemos sendo desenvolvida a escrita que nós chamamos de cuneiforme. É uma escrita que tem um sistema, como você vê, com mais de 700 sinais pictográficos. A sua transição gerou sílabas, daí, claro, originando dezenas e dezenas de caracteres. Agora, é importante dizer que o cuneiforme se espalhou pelo mundo, gente. Foi usado por sumérios, por semitas, por assírios e por babilônicos. A Suméria é uma região pequena da Mesopotâmica, os semitas são aqueles que vivem na Palestina, e os assírios e os babilônicos são os povos que vão se revezando, dominando ali a Mesopotâmia. Essa escrita cuneiforme ela ficou muito conhecida e, de fato, ela era bem espalhada, bem assimilada por todos. E foi usada até o século I. Trouxe aqui um pequeno exemplo para você de tabuinha mesopotâmica. Olha só. Foram encontrados pela arqueologia, nesses últimos anos, muitos, mas muitos elementos de escrita cuneiforme. Não sei se você consegue perceber, mas aqui nós temos como se fossem pequenos sinaizinhos. Consegue ver? Ó, vou fazer aqui para você. Pequenos sinaizinhos que eram entalhados. E de fato assim é a escrita mesopotâmica, cuneiforme. Tem pequenos sinais que vão sendo combinados para indicar uma série de elementos. Essas tabuinhas elas são mais ou menos da palma de uma mão. E elas contam histórias. Elas podiam ser escritas em qualquer ordem. Podiam ser escritas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Podiam ser escritas de cima para baixo ou até de baixo para cima. E elas contam histórias aqui nessas coluninhas. Cada coluninha aqui é um parágrafozinho. Então as histórias eram contadas, por exemplo, às vezes em 20, 30 tabuinhas. A primeira delas era uma tabuinha que a gente chama de colofão, que ela mostrava o autor, a data que foi escrita e às vezes dava um resuminho da história. E depois essas tabuinhas que são assim, do tamanho da palma de uma mão, elas eram muito usadas assim em escola, e eram feitas na argila e depois eram cozidas ou deixavam secar no sol para que a escrita não se perdesse. Em muitos lugares, em mares, são bem conhecidas as tábuas de Mari, que foram encontradas lá, uma grande cidade da antiguidade mesopotâmica, tábuas de 2.000 anos antes de Cristo mais ou menos, que ajudaram muita gente a reconstruir a história de Israel para fazer os nossos estudos bíblicos. Ok? Vamos continuar falando, gente, de uma das cidades mais importantes. Agora sim a gente está chegando na escrita alfabética. Uma das cidades mais importantes para que a gente entenda como o alfabeto surgiu. Precisamos falar de uma cidade chamada Ugarit. Ugarit era uma cidade fenícia, uma cidade portuária que ficava no norte da Síria. Preciso mostrar para vocês o nosso mapinha. Vamos comigo ali? No nosso mapa a gente consegue... Opa, passei o nosso mapa. Volta mapa, aqui está. Essa região da Síria são elementos que a gente ouve bastante, né? Dentro dos nossos estudos bíblicos. Ela fica exatamente aqui. Opa. Com a borracha aqui não dá, né? Paciência com esse professor que está aprendendo a lidar com as tecnologias. Essa região é a grande região que a gente chama da Síria. Um corredor sírio-palestinense, né? Ugarit ficava aqui em cima. E nessa região que nós temos a Fenícia. Então sempre que se fala de Síria na Bíblia, pense nessa região que ainda hoje é o país da Síria, tá bom? E aqui nós temos a Mesopotâmia, onde nós temos um reino que domina a Mesopotâmia chamado Assíria. É diferente. Esse daqui é Síria. E aqui nós vamos ter a Assíria, na Mesopotâmia. Tá bem? Adiante. Ugarit é uma cidade portuária, então, que ocupava o norte da Síria, era uma cidade fenícia.
E se escavou um lugar que atualmente se chama Ras Shamra, que foi descoberto em 1928, que traziam os vestígios justamente de Ugarit. Ugarit mantinha vínculos diplomáticos com o Egito, mantinha vínculos comerciais com Chipre, que é uma ilha que está ali do lado. E ali foram encontradas essas tabuinhas que são do século XII, tábuas de argila. Sabe o que essas tábuas continham, gente? Olha só. São tábuas de escrita cuneiforme com 29 sinais em forma alfabética. E é assim que nós sabemos que em Gezer, em Laquish e em Siquém, com descobertas arqueológicas nessas cidades, que existia uma escrita ali na região, nessa grande região que era chamada de Canaã, em 1700 a.C., uma escrita chamada Proto-Cananeia, que tinha sinais pictográficos acrofônicos, com influência egípcia, em forma alfabética. Portanto, é assim que nós sabemos que o alfabeto foi descoberto por ali. Com influência egípcia, com influência mesopotâmica, e ali se desenvolve uma escrita acrofônica. Ok? Eu queria apresentar para vocês agora, vocês já estão vendo aqui no fundo, né? O alfabeto fenício. Querem ver como era? Olha só que coisa bonita. Difícil de entender, né? Esse é, gente, o primeiro alfabeto do mundo, o alfabeto fenício. Olha só alguns elementos interessantes, eu vou trabalhar isso bem com vocês na nossa próxima aula, mas veja só. Nós temos, por exemplo, essa primeira letrinha aqui, que é a letrinha Aleph, como nós chamamos. O Aleph, ele representava uma cabecinha de boi. Vou desenhar ele aqui do lado, ainda que eu não tenha muitos dotes aqui de desenho. Aqui seria a cabeça do boi, vou desenhar um olhinho aqui para ficar mais fácil de ver. E aqui são os dois chifres do boi. Dá para perceber? Porque Aleph, o nome boi, a primeira letra dele é justamente Aleph. E sabe o que nós fizemos com Aleph no mundo grego e depois no mundo latino? Invertemos a ordem. E o boi ficou com a cabeça para cima. Ele virou o nosso a letra A. A base fenícia vai dar origem ao alfabeto grego. O mundo grego vai usar, por exemplo, o Bet. Estão vendo aqui o Bet? A letra B? Pode ser B ou pode ser V. Invertendo a ordem do Bet, nós temos o nosso B. O Dalet. Invertendo a ordem, nós temos o nosso D. Conseguem acompanhar? Está todo rabiscado ali, né? Acho que dá para acompanhar um pouquinho. Essa é a base, então, de onde vem, gente, todo o nosso alfabeto. Quando nós vamos trabalhar na nossa próxima aula um pouquinho mais do hebraico, nós vamos entender um pouco do que isso significa, das implicações dessa. Nós vamos ver o hebraico como história, mas quero trabalhar pelo menos com algumas curiosidades ali junto com vocês. Ok? Tinha até deixado aqui um espacinho para eu brincar com vocês, mas eu brinco na nossa próxima aula. Vamos falar um pouquinho da Grécia, então. A Grécia ela adota o alfabeto cananeu, como nós já vimos, adota esse alfabeto fenício, e por volta do ano 2000 a.C., a cultura minoica desenvolve na ilha de Creta um sistema de escrita hieroglífica, que nós, infelizmente, não conhecemos hoje. Vamos falar um pouquinho do que são línguas semíticas, que eu destaquei aqui alguns elementos do nosso livro, para que a gente tenha em mente, para que facilite um pouquinho depois o nosso acesso ao texto base. Por que nós chamamos a língua hebraica e a língua aramaica de línguas semíticas? O que significa isso? Bem simples. Semita vem de Sem, que é o nome de um dos filhos de Noé. Não sei se você se lembra lá de Gênesis, quando Noé tem Cam, Sem e Jafé, e o mundo é dividido entre esses três filhos que povoam o mundo depois do dilúvio. Então, na região da Palestina, a regiãozinha que eu mostrei para vocês, toda essa região é atribuída a Sem. Por isso, eles são considerados povos semitas e, claro, a língua deles também é considerada uma língua semita. Ok? O semítico, as línguas semitas, eles podem ser divididos pela sua região. Então, na parte norte-oriental, nós temos o babilônico e o assírio, ou chamado acádico, por conta da cidade Acade, que era a capital do império na época do rei Sargon, o Grande. Na região sul-oriental, o semítico é o árabe, o antigo árabe meridional, e umas línguas modernas aparentadas no sul da Arábia e da Etiópia, que eram povos muito conhecidos na época, povos muito antigos. A gente sabe, por exemplo, da rainha da Etiópia, da rainha de Sabá, que foi encontrar-se com o rei Salomão. Na região sul
ocidental nós temos o árabe clássico e nós temos alguns dialetos modernos aparentados. E no semítico norte-ocidental, aqui sim nós temos o aramaico, o cananeu e, claro, outras línguas ligadas ao mundo fenício, que são o garítico, o fenício e o hebraico. Por fim, gente, nós também precisamos falar das línguas indo-europeias, porque o grego está aqui nesta família. O indo-europeu ele foi a língua original das tribos pré-históricas que ficavam ali no leste da Ásia Central ou no oeste da Europa Central. E essa família ela tem os seguintes representantes: o sânscrito, o grego, o itálico, ou o latim, que vai dar origem depois ao nosso português, o germânico, o eslavo, o céltico e o iraniano. São, gente, línguas que têm famílias gigantescas, que têm desmembramentos gigantescos, que vão dar origem depois às línguas que chegam aqui para as Américas. Uma delas é o grego. Então, só para que a gente entenda que tem origens bastante diferentes, que tem origem no alfabeto fenício e que vem de um bojo muito mais complexo que é o mundo indo-europeu. Depois, no seu livro-texto, você pode encontrar uma descrição bem exata de cada uma dessas línguas para ajudar no seu estudo pessoal, ok? Nós terminamos então essa primeira aula, assim, com muito gosto, com muita alegria, apresentando para vocês as línguas bíblicas. E na nossa próxima aula a gente continua aprofundando um pouquinho mais do hebraico e do aramaico. Bons estudos para você! EAD Unicesumar tem qualidade de ensino para você criar.